professor Flávio Miguel de Mello. Boa tarde, professor. É o grande que aceitou o nosso convite para falar um pouco da sua grande experiência na área de recursos, na área de barragem, de hidráulica. Ele é engenheiro civil, com especialização em hidráulica e mestre pelo FRJ. É professor em várias cadeiras na UFRJ e na PUC-Rio. Já atuou em projetos hidroelétricos no Brasil, na América do Sul, na África e na Europa. Ele é fera. Professor visitante em várias universidades, também fora do Brasil. Publicou 3 livros na área. É vice-presidente da Academia Nacional de Engenharia e conselheiro no Clube de Engenharia. Professor, a gente vai começar a falar, porque também isso toda a live vai ficar gravada. E aí a gente distribui depois. Tá bom? Muito Boa bem. tarde. Muito obrigado, Yara. Muito obrigado pelo convite. O objetivo é apresentar algumas afirmações e alguns aspectos para que depois a gente possa conversar a respeito das crises hídricas, que também são, evidentemente, no nosso país, crises energéticas. Eu já estou com algumas décadas de vida e já passei por diversas crises hídricas. E a sensação que eu tenho é que essas crises deixaram muitas lições que não foram aprendidas. Isso porque agora, no século XXI, a água tende a ser a mais preciosa commodity. E desde o início do desenvolvimento da agricultura, há mais de 7.500 anos, o que aconteceu entre os rios Tigres e Eufrates, tem havido estocagem de água. Estocagem de água é uma coisa que nós, brasileiros, fazíamos no passado e estamos deixando de fazer no presente, pelo menos nas últimas 4 décadas. E no Brasil, no próximo slide, nós vemos que essa acumulação de água vem desde o século XVII, com a nossa primeira barragem, que ainda está em funcionamento. Paola, próximo slide. E aí aparece a barragem de Apipucos, que hoje está na área da cidade de Recife e que data do século XVII, anterior à invasão holandesa. É a nossa segunda barragem que ainda está em operação, a barragem de Afogados, também em Recife, essa foi feita já pelos holandeses. No próximo slide, nós vamos ver diversas finalidades de barragens. Para que nós fazemos barragens e implantamos reservatórios? E aí aparecem mais de 20 objetivos principais e existem outros tantos objetivos secundários. Mas, de todos esses objetivos, eu queria realçar o último da lista, que é a regularização de vazões. Isso é imprescindível quando nós temos uma população muito grande. Por outro lado, também, os investimentos na formação de reservatórios são investimentos expressivos. Então, é muito importante que se faça o aproveitamento mais intenso dos recursos hídricos, o que significa que, sempre que possível, nós devemos participar para investimentos com usos múltiplos. No próximo slide, nós vemos um slide muito conhecido de todos. Esse é o Salto de Santa Maria,
que erroneamente é chamado de Foz do Iguaçu, porque fica no município de Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa paisagem belíssima, por falta de regularização no Rio Iguaçu, embora ele tenha alguns reservatórios, mas é um rio naturalmente muito desregularizado, nós vemos no slide seguinte uma imagem tirada desse mesmo ponto. E isso daí, então, foi uma cheia há poucos anos atrás. Foi uma cheia? Não, foi uma seca em 2006. E no slide seguinte, no mesmo ponto, na mesma perspectiva, nós vemos o Rio Iguaçu, em Foz do Iguaçu, em 2014, na maior cheia já registrada, com 46.700 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, nós vemos o que significa isso, ou essa falta de regularização. Nós vemos aí uma das grandes hidrelétricas brasileiras, a hidrelétrica de Belo Monte, e como ela funciona ao longo dos anos. Então, nós vemos que no período chuvoso ela pode gerar mais de 11.000 megawatts, e nós vemos aí a linha vermelha como a linha média de geração, e no período seco ela passa abaixo dos 1.000 megawatts, sendo que a casa de força principal é praticamente inutilizada nessa época de seca. No mês passado, nós tivemos das 18... Paola, só um instantinho, professor. Paola tem que liberar a geral, porque você não está deixando, todo mundo reclamando que não está conseguindo entrar. Então, libera, deixa entrar quem chegar, tá? Por favor. Vamos lá, professor, desculpa. Continua, porque eu estou nervosa aqui, porque não tá, todo mundo está tentando conseguir, não está conseguindo entrar. E nós vemos que em Belo Monte, então, no mês passado, das 18 unidades da casa de força principal, apenas uma funcionava, e, mesmo assim, funcionava com captação de metade da descarga. O outro slide, Paola. Nós vemos algumas considerações sobre finalidades de barragens e reservatórios. Como eu mencionei, como grandes obras hidráulicas implicam em expressivos investimentos, os projetos devem procurar obter delas os maiores benefícios econômicos e socioambientais. Portanto, sempre que possível, os reservatórios devem ser implantados com finalidades múltiplas. Dentre as finalidades múltiplas, também, como eu já mencionei, assume destaque a regularização de descargas de bacias hidrográficas. O próximo slide. Nós temos dois tipos de países, né? Os países em arquipélagos, e aí nós podemos citar a Indonésia, que é um dos países mais populosos do mundo, e o território é constituído de mais de 17.000 ilhas. E o outro país em arquipélago é o Brasil. Por que eu falo isso? Porque aqui no Brasil cada um fica no seu quadrado, como se diz. Então, quem faz abastecimento d'água não produz energia elétrica, quem faz controle de cheias não se importa com navegação interior. Mas os países integrados são aqueles em que os usos múltiplos de reservatórios são os mais difundidos. Aqui no nosso país, no próximo slide, nós vemos que o primeiro
grande investimento em usos múltiplos de uma grande bacia hidrográfica foi no governo Juscelino Kubitschek, com a implantação de Três Marias no Rio São Francisco para regularizar a vazão e promover a navegabilidade em grande trecho do rio. E também a CEMIG aproveitou e instalou uma central geradora de energia elétrica. O resto das obras ficaram com a Codevasf. Mas no próximo slide nós vemos a mais espetacular obra de usos múltiplos no Brasil. O Vale do São Francisco, no Vale do Rio Paraíba do Sul, é importante, congrega uma série de grandes barragens de grandes cidades e indústrias, e a grande regularização do rio é propiciada pelo reservatório de Paraitinga, que se une ao reservatório de Paraibuna num grande reservatório. O controle de cheias é essencial para essa bacia, e nós vemos, então, que a cheia de projeto em Paraitinga, que fica no estado de São Paulo, é de 5.400 metros cúbicos por segundo. Uma cheia dessa grandeza arrasaria as cidades do Vale do Paraíba. No entanto, esse reservatório controla, através dessa tulipa, que é uma grande tulipa, a descarga efluente máxima de 677 metros cúbicos por segundo, de modo que é um abatimento fantástico da cheia de projeto. E esses dois reservatórios, Paraitinga e Paraibuna aparece no próximo slide, esses dois reservatórios regularizam o rio Paraíba do Sul, propiciando, então, que as vazões de estiagem também não sejam tão drásticas. Aqui o reservatório de Paraibuna alimenta uma casa de força de 85 megawatts instalados. O próximo slide. Nós vemos uma outra barragem no Rio Paraíba do Sul, que contribui principalmente para a regularização de vazões, que é a barragem do Funil, com uma hidrelétrica como finalidade secundária para a geração de energia. Além desses reservatórios, ainda o Paraíba do Sul conta com Santa Branca e mais um reservatório num tributário. As outras, todas obras no Rio Paraíba do Sul são a fio d'água. Professor, em quais o senhor participou? Quais obras? Paraitinga, Paraibuna e Funil. Aqui nessas que eu citei, né? Aqui nós vemos, então, uma tabela com a capacidade instalada dessas usinas, todas elas como objetivo secundário, e nós vemos que de 2013 a 2015, que foi um período muito seco, nós tivemos o deplecionamento desses reservatórios, foi o período talvez mais drástico depois que esses reservatórios foram implantados. No próximo slide. Nós vemos que eu mencionei que aqueles 21 objetivos principais para a implantação de reservatórios tinham outros secundários. E aqui nós vemos um deles, que é um reservatório no rio Vaza Barris, que naufragou Belo Monte, que era a cidade do Antônio Conselheiro. Nós vemos aí o Antônio Conselheiro morto pela 5ª expedição do Exército Nacional, e hoje
ele é lembrado com uma estátua no mirante sobre o reservatório de Cocorobó. E quando há um período, uma estiagem muito drástica, a igreja de Antônio Conselheiro aparece nesse reservatório. Então, há historiadores de barragens que garantem que essa obra foi feita para naufragar esse local que deveria ser um local preservado historicamente. O próximo slide. Nós vemos, então, os principais sistemas de uso múltiplo no Brasil. Já mencionei Três Marias, já mencionei o Rio Paraíba do Sul, o sistema Light no Rio de Janeiro foi implementado evidentemente, para suprir de energia elétrica a cidade do Rio de Janeiro, e a reboque, então, veio sucessivamente o sistema de abastecimento d'água, não só com o Ribeirão das Lajes, mas também com a estação de tratamento e captação d'água do Guandu. Os rios Tietê e Paraná, que foram desenvolvidos para a produção de energia elétrica, o governo de São Paulo instalou muito corretamente eclusas de navegação. E esse sistema Paraná-Tietê hoje é importantíssimo no transporte de mercadorias. Ele, há uns anos atrás, parou de funcionar por falta de calado, numa crise hídrica, e também esse ano passado parou de funcionar pelo mesmo motivo. Pedra do Cavalo, no Rio Paraguaçu, na Bahia, além de gerar energia elétrica, regulariza o rio e controla as cheias. Manso controla as cheias na capital do Mato Grosso e, como objetivo secundário, gera energia. Giral e Santo Antônio e Boa Esperança, no Rio Parnaíba, são obras importantes para usos múltiplos, mas todas elas vão para o futuro. Giral e Santo Antônio vão propiciar o escoamento de produtos da Bolívia para o Oceano Atlântico através de um sistema de eclusas. E aí o Brasil estaria recumprindo o Tratado de Petrópolis, que garantia à Bolívia o acesso ao Oceano Atlântico, através da ferrovia Madeira-Mamoré, que foi descontinuada na sua operação nos anos 60. E Boa Esperança, no Rio Parnaíba, além da geração de energia elétrica, deveria também propiciar navegação interior no Rio Parnaíba. No entanto, a eclusa começou a ser construída há 55 anos atrás e ainda não foi complementada. O outro slide, imagina o custo dos juros durante a construção. Eu mencionei o sistema da Light para abastecimento d'água do Rio de Janeiro, e aí aparece a primeira grande barragem brasileira, construída pelos canadenses da Light, uma barragem de arco-gravidade no Ribeirão das Lajes. Essa barragem, no próximo slide, nós vamos vê-la. Ela foi concluída em 1906, e em 1958 ela foi alteada e passou a ser uma barragem de contrafortes, gerando um grande reservatório. Próximo slide.
Aqui nós vemos uma discussão sobre a importância de controle de cheias. Controle de cheias se faz basicamente ou através de retificações de cursos d'água que aumentam localizadamente a velocidade de escoamento numa certa região, mas evidentemente prejudicam a região que fica jusante. Ou então através de barragens de contenção de cheias. Mas nós temos cada vez mais dificuldades de licenciar barragens nesse país. Por quê? Por causa do licenciamento ambiental, que dificulta demais a implantação de barragens. E eu queria trazer essa tabela, que é muito interessante. Um dos aspectos que impactam, e realmente impactam, socioeconomicamente as regiões atingidas por barragens são as pessoas que têm que ser relocadas das suas áreas. E nós vemos aí as barragens que mais impactaram, que foi Sobradinho, com a relocação de 80 mil pessoas, no Rio de São Francisco, Itaparica, 57 mil pessoas, Itaipu, 65 mil e assim por diante. E Irapé, que é a nossa barragem mais alta, ela, em Minas Gerais, não relocou muitas pessoas, foi só 4.050. Mas, por outro lado, na outra tabela, nós vemos o que acontece com as cheias. Então, aí nós temos 50 anos das maiores cheias, e nós vemos que nós tivemos desabrigados, por exemplo, em Pernambuco, 350 mil. Em Santa Catarina, 73 mil. Então, os desabrigados em uma cheia podem ser muito mais do que as pessoas relocadas para grandes barragens. E, evidentemente, que essas cheias, infelizmente, trazem muitos óbitos. E nós vemos que, recentemente, há 10 anos atrás, no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, 1.233 falecimentos. O próximo slide. As inundações, além desses impactos de relocação de pessoas e pessoas atingidas diretamente pelas inundações, tem uma série de outras implicações socioeconômicas. E nessas próximas imagens, nós vemos estradas alagadas, a outra imagem, cidades alagadas, mais outra imagem, até a torcida do Flamengo sofrendo com esses alagamentos. Em vários casos, o prejuízo causado por uma enchente é igual ou até superior ao custo da implantação de estruturas que controlem essas cheias. E no próximo slide, nós vemos que, em vez de nós brasileiros nos culparmos essas cheias que causam tantos prejuízos, incômodos e falecimentos, a gente costuma culpar o pobre São Pedro. O próximo slide. Vamos agora discutir um pouco sobre navegação interior. A navegação fluvial, nossos legisladores realmente são muito inventivos. Em vez de eles fazerem uma legislação que promova o incentivo para implantação de navegação interior, eles saíram com essa lei,
13.081 em 2015. A construção de barragens para geração de energia elétrica em vias navegáveis ou potencialmente navegáveis deverá ocorrer de forma concomitante com a construção total ou parcial de eclusas ou de outros dispositivos de transposição de níveis previstos em regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo do ente da federação detentor do domínio do corpo d'água. No parágrafo 1º desse artigo, lê-se: não se aplica o caput aos potenciais hidráulicos cujo aproveitamento hidrelétrico seja igual ou inferior a 50 megawatts. Olha só que coisa interessante. Nós temos, naquela relação em cima que eu mostrei, mais de 20 objetivos principais para implantação de barragens e reservatórios. No entanto, o legislador acha que só as hidrelétricas é que devem participar da navegação interior. E mais interessante ainda é que, curiosamente, eles abrem mão de usinas hidrelétricas abaixo de uma certa potência instalada. Não há nenhuma razão para associar hidrelétrica à navegação interior e excluir todos os outros objetivos, e muito menos condicionar a navegação interior à potência da usina. Outro slide, por favor. Nós vemos que em alguns rios brasileiros já existe a navegação interior, e aí nós vemos uma fotografia colhida no Rio Tietê, não só para turismo, mas principalmente para transporte de carga. Outro slide. Outro objetivo que eu relacionei acima é a recreação. Aqui nós vemos um exemplo fantástico de um uso múltiplo em que a geração de energia elétrica está acoplada à recreação, e é o único do mundo que eu conheço com essa característica de rafting num aproveitamento hidrelétrico. Aqui nós vemos o rio Paraibuna Mineiro, jusante de Juiz de Fora, não muito longe da sua foz do rio Paraíba do Sul. Nós implantamos essa pequena estrutura de derivação, que no próximo slide nós vemos o rio sendo essa estrutura num close-up. No próximo slide nós vemos o rio sendo desviado através desse canal, penetra num túnel, e no slide seguinte a gente aprecia ao outro extremo do túnel, que é um pequeno reservatório formado por duas barragens de terra, uma delas com uma usina geradora de 30 megawatts instalada. E esse trecho entre aquela estrutura de derivação e essa casa de força é um trecho ideal para rafting, para canoagem. E no próximo slide, então, nós vemos a primeira. Essa é a usina hidrelétrica. No próximo slide, nós vemos a primeira corredeira, essa artificial. As outras todas são naturais. No próximo slide, esse sistema garante que sábados, domingos, feriados e noites de lua cheia, a usina deixa passar
50 metros cúbicos por segundo, que é a vazão mais apropriada para o rafting, porque naturalmente o rio pode estar com muita cheia e nessa hora não há muitas corredeiras, ou pode estar muito vazio e as balsas não conseguem navegar. Então, com a implantação da hidrelétrica, o rafting ficou garantido nas tardes de sábado, domingo, feriados e nas noites de lua cheia. Também, para efeito de recreação, nós vemos aí o reservatório de Furnas, que é muito procurado para recreação, e vocês viram a Yara Nagli promoveu uma interessante palestra na semana passada pelo Renato Cabral Ramos, sobre outro aspecto do reservatório de Furnas, com aquele acidente lamentável que aconteceu perto da cidade de Capitólio. Mas o reservatório é muito procurado para recreação. Outro, por favor. Outro. Bom, vamos passar rapidamente vendo a irrigação. A irrigação, pelo menos nesse atual governo, está concentrada na derivação do Rio São Francisco, que é um projeto que foi idealizado no Segundo Império e que tem sido implementado aos poucos e finalmente agora está sendo mais acelerado. Quanto à navegação interior, que nós já mencionamos, o abandono aqui no Brasil é tradicional e existe essa lei que eu mencionei, que é de janeiro de 2015, que é completamente irracional. O saneamento, nós vivemos uma situação caótica nos grandes centros, e 55% dos municípios se encontram também numa situação caótica no que diz respeito a saneamento básico, e seriam necessários, até 2015, um investimento de 72 bilhões de reais. Isso não aconteceu, e, recentemente, no ano passado, houve a alteração do marco regulatório do saneamento básico, e existe esperança de que haja agora, a partir de agora, haja mais investimentos no saneamento. E o investimento em saneamento é muito importante para garantir não só o bem-estar, mas a saúde da nossa população. Falta de saneamento acarreta gastos muito grandes na saúde da população. O próximo, por favor. Próximo slide. A cada 100 litros de água tratada, apenas 67 litros são consumidos. Nós estávamos conversando com a Yara, há um desperdício muito grande no abastecimento da água nesse país. 35 milhões de pessoas estão sem acesso ao abastecimento d'água, e dos que têm acesso, só 34% têm coleta de esgoto. No próximo slide, nós vemos a crise recente da década passada em São Paulo, em que os reservatórios de abastecimento de água para Grande São Paulo foram totalmente deplecionados e foram, inclusive, alvo de bombeamento de água abaixo do nível d'água mínimo normal. Próximo slide. Voltando à navegação interior, o que nós temos aqui no nosso país é
a bacia do Rio Amazonas, evidentemente, aquele trecho central da bacia do Rio Amazonas é plenamente navegável, e a primeira grande empresa de navegação nós devemos ao Barão de Mauá. A hidrovia Tietê-Paraná eu já mencionei, ela é uma hidrovia economicamente muito importante. O Médio São Francisco, nós temos eclusas de navegação, principalmente a eclusa de Sobradinho, mas, infelizmente, a procura é muito pequena, ela só funciona 2 vezes por semana. A hidrovia Tocantins-Araguaia tem 2 lanças de eclusa na barragem de Tucuruí. Essas eclusas levaram 50 anos para serem construídas, desde o início da sua construção até o final da sua construção. Por aí vocês veem o quanto não custou os juros durante a construção da parte inicial da eclusa que foi feita e não foi inaugurada. O Rio Madeira, eu mencionei o Tratado de Petrópolis, que vai fazer com que o Brasil possa cumprir com as suas obrigações com a Bolívia. Esse tratado foi um tratado pelo qual o Estado do Acre, aquele território do Acre, foi incorporado ao território nacional. O Brasil abriu mão de um outro pequeno território para a Bolívia e se comprometeu a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Esse tratado é de 1903. O Rio Parnaíba eu mencionei, e o Rio Tapajós. Esse é que seria a grande e mais importante hidrovia nacional, que iria drenar toda a produção agro do Centro-Oeste, com destino aos portos, principalmente ali às margens do Rio Amazonas e do Porto de Belém. É uma hidrovia importantíssima, mas que provavelmente não será implantada por causa da oposição feroz à implantação de reservatórios que geram energia elétrica. O próximo slide, por favor. Nós temos aí uma fotografia de uma eclusa do Rio Tietê, outra slide. Em países avançados, né, existe navegação interior há vários séculos, inclusive para turismo, né, como no Rio Reno, no Canal de Midi, no Rio Danúbio e etc. E aqui nós vemos mais uma aplicação dos nossos recursos hídricos, que é o combate às secas, principalmente naquela região do Nordeste. Aqui nós vemos a outra barragem mais antiga do Brasil, outra grande barragem mais antiga do Brasil, que é Cedros, em Quixeramobim, no Ceará. Foi implantada pelos antecessores do DENOX. Mais um slide. Que também implantou centenas de outros reservatórios, chamados açudes, inclusive esse que é o muito famoso açude de Oroz, que teve um acidente muito impactante em 1960 por carência de recursos e carência de crédito, porque recursos e créditos foram direcionados para
no governo Juscelino Kubitschek para a construção de uma nova capital. E veio a enchente que era prevista e a obra em construção colapsou e gerou uma inundação muito grande para Jusante. Outro slide. Agora, falando sobre energia elétrica, nós vemos a composição da capacidade instalada por diversas fontes e, por sorte, o Brasil é um país que dispõe de uma gama muito ampla de fontes geradoras de energia elétrica, o que traz uma garantia grande para o abastecimento da nossa população. Nós vemos que o ano passado nós tivemos 59% da nossa capacidade, capacidade de usinas hidrelétricas, 20% termoelétricas, mas nós temos uma importante produção de energia, que são as eólicas, com 9%. É aquele trecho em verde. Nós vemos que para 2030, de acordo com o planejamento da EPE, as hidrelétricas vão recuar para 49%, as eólicas, é interessante que elas avançam para 14%, o que é muito bom, porque hidro e eólica são energias renováveis, mas as termoelétricas vão avançar para 46%. São energias poluidoras e mais caras. No próximo slide, nós vemos o que foi o ano passado e o que será em 2030 a composição da geração elétrica por diversas fontes. E aqui nós temos que, até o ano passado, as hidrelétricas estavam com 66%, elas vão recuar em 2030 para 58%. E há um avanço nas eólicas de 10% para 14%. Mas a nossa matriz é bem diversificada. Infelizmente, nós vemos que a energia nuclear não vai se alterar muito, ela sai de 2% para 3%. A energia nuclear também não é poluente, a não ser que haja, evidentemente, um acidente, o que é um infortúnio, mas não é uma coisa frequente. O próximo slide, por favor. E aqui nós temos uma imagem do que são os espelhos d'água no Brasil. E nós temos espelhos d'água naturais, que são os principais, e espelhos d'água artificiais, que são os reservatórios. Então, dos espelhos d'água, nós temos 1% do nosso território nacional, os artificiais, menos da metade, 42% dos espelhos d'água naturais. Um outro slide, por favor. E aí nós vamos ter mais um aspecto para o nosso debate, que é a região amazônica, que a concentração dos nossos recursos hídricos está na região amazônica, e as pessoas vão visitar cidades da região amazônica, como Belém e Manaus, voltam para as outras áreas e dizem que conhecem a Amazônia. Não conhecem. Acham que a Amazônia é plana. É uma coisa como essa que nós estamos vendo. Mas isso é uma ideia falsa. Existe uma região plana nas áreas
marginais do rio Solimões, do Rio Negro e do Rio Amazonas, que é constituído na junção desses outros dois rios e também, é claro, da parte inferior dos seus principais tributários. No próximo slide, nós vemos que a região amazônica tem um relevo muito semelhante à região centro-oeste, com grandes cachoeiras, grandes quedas d'água, como essa que nós vemos aqui, que é a queda d'água de Dardanelos. Queda d'água do rio Dardanelos é uma queda d'água importante, e agora, no próximo slide, nós vamos ver nós nos afastando dessa queda d'água. E vamos ver que existe aí do lado esquerdo da tela duas pequenas hidrelétricas lá no meio daquelas árvores, do lado esquerdo da tela, e do lado direito uma hidrelétrica, que é a hidrelétrica de Dardanelos, que é uma hidrelétrica de 261 megawatts. O interessante é que o reservatório é um reservatório de apenas 0,24 quilômetros quadrados. É um reservatório muito pequeno e uma hidrelétrica de porte médio. Tem mais ou menos a mesma potência instalada de Funil, aqui perto de Resende. O próximo slide. Esse slide eu cito o IBGE. A Amazônia Legal não é uma área predominantemente plana. E os relevos planos da Amazônia representam apenas 13% do território da Amazônia. E isso é muito importante por aquilo que eu falei alguns minutos atrás. O outro slide. Na Amazônia, curiosamente, estão as mais altas quedas d'água do mundo. A mais alta é o Salto Ángel, que fica bem próximo da fronteira do Brasil, ele fica na Venezuela, no Monte Roraima, com 979 metros de queda livre. Curiosamente, o terceiro maior salto do mundo, mais alto salto do mundo, que é o Salto Três Irmãs, também está na Amazônia, com 913 metros. O quinto também está na Amazônia, com 896 metros. Portanto, esses são exemplos impactantes de quedas d'água muito altas. O próximo slide. E aqui no Brasil, não muito afastado desse Salto Ángel, nós temos aqui o Rio Cotingo, com quedas d'água apreciáveis. Nós, inclusive, fizemos, desde a década de 70, projetos aqui no Rio Cotingo, mas nenhum deles foi ainda implementado. O próximo slide. Outro aspecto importante quanto ao meio ambiente são as terras indígenas no Brasil. No Brasil, com 85 milhões de quilômetros quadrados de território, as nossas reservas indígenas estão com pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E aparece aí nesse mapa essas áreas amarelas, que são muito concentradas na região norte, mas nós temos áreas indígenas em várias
vários estados da nossa federação, inclusive aqui entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O próximo slide, por favor. E quanto à crise hídrica recente do ano passado, que Será que congelou? Vou aproveitar para pedir aqui para vocês formularem perguntas, se eu tenho um monte de dúvidas, já está aqui para perguntar. O que será que aconteceu, hein? Professor, tem que ativar o microfone. Eu estou recebendo aqui a informação que o seu microfone está desligado. Pronto. O microfone estava ligado, mas, por acaso, ele se desligou sozinho. Mas, durante o ano passado, nós ouvimos que o período que a estiagem foi a mais crítica da história hidrológica do nosso país, mas, na realidade, o período crítico do setor elétrico, que foi desde 1949 a 1956, foi mais crítico do que o do ano passado. E nós vemos aí, então, nesse gráfico, o azul, que é o período crítico do setor elétrico, e o em vermelho, o que aconteceu o ano passado. Então, nós vemos que realmente o ano passado nós tivemos um período assustadoramente crítico de estiagem, mas que não chegou a ser o mais drástico. No próximo slide, nós vemos que esse período crítico foi muito intenso, mas não tão intenso quanto aquele de junho de 1949 a novembro de 1956. O D'Araújo mencionou que entre 1995 e 2020 a capacidade termoelétrica do nosso país foi multiplicada por 6, então houve um acréscimo muito grande de usinas termoelétricas e nós não estamos observando uma programação de instalações hidrelétricas. Em função das elevadas tarifas das termoelétricas, algumas acima de R$ 1.700 por megawatt-hora, o setor elétrico muitas vezes prefere usar os reservatórios, o que acarreta um esvaziamento do mesmo. É importante a gente ver que uma comparação com Itaipu, que a tarifa é calculada em dólar, a tarifa de Itaipu para o corrente ano, ou pelo menos foi estabelecida agora esse mês, é de R$ 24,73 por megawatt-hora, o que dá mais ou menos em torno de R$ 150 por megawatt-hora. Hora que nós, em vez de termos 150 ou menos reais por megawatt-hora, muitas vezes a gente tem que despachar termoelétricas mais poluidoras
a R$ 1.700 por megawatt-hora. Eu deixo esse slide para ser lido depois, porque nós já estamos no avançado da hora. Vamos passar para o próximo slide. As hidrelétricas são flexíveis e promovem serviços ancilares. Esses serviços, além, evidentemente, do fornecimento de energia elétrica, eles são controle automático da geração, controle de tensão e de frequência, respostas rápidas a variações de carga, e isso é muito importante à medida em que as eólicas estão entrando na nossa geração de energia. Essas hidrelétricas promovem estocagem de energia em reservatórios, contanto que não sejam aqueles que são operados a fio d'água, e as hidrelétricas também podem promover aqueles usos múltiplos, controles de cheia, irrigação, abastecimento, navegação, recreação, paisagismo e etc. E o Brasil utiliza apenas 42% do seu potencial hidrelétrico. Portanto, ainda tem muito potencial pela frente, mas o que nós observamos no planejamento da EPE é que poucas hidrelétricas serão construídas a curto prazo. O próximo slide. Com a intensa inserção cada vez maior de fontes renováveis de energia de natureza intermitente e não despacháveis, a operação das hidrelétricas tem sido modificada e a sua importância para a operação e para a segurança do sistema tem aumentado pelo atendimento de flexibilidade e pela prestação desses serviços ancilares que eu mencionei. Isso vai ser cada vez mais importante na nossa matriz elétrica. E no nosso país existem hoje 1.495 hidrelétricas, com 109 mil megawatts instalados, muitas delas com mais de 50 anos de operação e algumas com mais de 100 anos de geração. É importante a gente ver que um retrofit dessas usinas traria mais de 10 mil megawatts de expansão de capacidade. Em alguns casos recentes de pequenas hidrelétricas sofrendo retrofit, a repotenciação dobrou a capacidade dessas pequenas hidrelétricas. Mais um slide. É importante a gente lembrar sempre que a energia elétrica gerada no Brasil vem predominantemente das hidrelétricas, como nós vimos naqueles gráficos há alguns minutos atrás. E, portanto, vem da aceleração da gravidade e da incidência solar. Pelo ciclo hidrológico. E os reservatórios das hidrelétricas, os reservatórios de regularização, portanto, eles contribuem para o sistema elétrico armazenando água e armazenando vento, armazenando biomassa e armazenando insolação pela regularização que as hidrelétricas promovem na geração de energia elétrica. O próximo slide. Finalmente, quais são as consequências e por que nós enfrentamos tantas crises hídricas no nosso país? Um dos motivos, talvez, principal é a ilogicidade da legislação
e das normas do nosso país. Eu selecionei várias numa palestra que eu fiz recentemente no Comitê Brasileiro de Barragens, mas aqui eu apenas vou mencionar muito rapidamente essas poucas que aqui estão. Os royalties pela utilização de reservatórios foram implementados há uns anos atrás com a desculpa dos reservatórios inundarem terras. No entanto, não há a menor relação entre as áreas inundadas e o valor dos royalties. O valor dos royalties, assim como eu mencionei para a lei de navegabilidade interior, os royalties são proporcionais a uma tarifa de referência da energia produzida. Então, não tem nada a ver com as terras inundadas. O ICMS, ele considera que a hidrelétrica é apenas a casa de força. Então, num rio entre dois estados, o estado que abriga a casa de força é que recebe 100% do ICMS. No entanto, a usina hidrelétrica é composta por vários itens, como barragem, vertedor, reservatório e etc. Os leilões de energia têm sido feitos sem acoplar a energia à sua transmissão. Então, por exemplo, o Mário Veiga, outro dia, citou que o ONS detectou que haveria necessidade de 600 megawatts térmicos no Rio Grande do Sul. A licitação foi lançada e ganhou uma empresa que se propôs a instalar 600 megawatts no Rio Grande do Norte. É realmente surpreendente. O Salvador Feitosa, da ANEEL, diz que os subsídios da energia elétrica atingem a 65%. Por isso é que a nossa tarifa é a mais cara do mundo, apesar das nossas grandes hidrelétricas, a maior parte delas já está completamente paga há muitos anos. Os encargos da energia elétrica, segundo André Pepetoni, também diretor da ANEEL, chegam a 40%. Os critérios para descargas remanescentes em trecho de vazão reduzido em hidrelétricas que têm a casa de força em posição remota em relação à barragem não obedecem qualquer critério lógico ou de engenharia. As perdas não técnicas, ou seja, esse é um termo usado para evitar de se falar em roubo de energia, aqui nesse país, muito grande. A Light, no Rio de Janeiro, na distribuição domiciliar, ou seja, distribuição em baixa tensão, tem perdas não técnicas acima de 45% no ano passado. A responsabilidade do licenciamento ambiental pela nossa legislação recai na pessoa física do analista ambiental. Então, para se conseguir um licenciamento ambiental, é extremamente difícil, porque o analista, evidentemente, tem que se proteger ao máximo. E ele pode ser acionado na pessoa física e pode sofrer consequências drásticas. E, finalmente, no licenciamento ambiental, várias instituições se arvoram como licenciadores ambientais. Uma dessas instituições, a FUNAI, emitiu uma norma em
2015, que está válida até hoje. Por essa norma, os documentos tipo EIA, RIMA e outros documentos necessários ao licenciamento ambiental têm que ser escritos no idioma indígena dos índios próximos ao empreendimento. Existem no Brasil 305 etnias indígenas que falam 274 idiomas diferentes em 505 terras indígenas. Nenhum desses idiomas é escrito. Então, para se escrever alguma coisa no idioma indígena, teria que se escrever numa língua escrita, seja ela português, espanhol, francês, italiano, inglês, que reproduza os sons indígenas. Mas, para isso, os índios teriam que saber ler nessas línguas que eu acabei de mencionar. Então, isso daí, todas essas principais ilogicidades da nossa legislação impactam os empreendimentos para aproveitamento dos nossos recursos hídricos, não só na energia elétrica, como em qualquer outro campo, seja ele abastecimento de água, irrigação, controle de cheias e etc. Portanto, isso daí, Iagre, é aquilo que eu falei sobre a nossa legislação antes de nós entrarmos no ar. E com isso eu concluo e espero ter abordado aspectos bastante contraditórios. Muito obrigado a todos. E... Não vai embora não, hein, professor? Para a gente poder fazer pergunta agora. Isso. Olha só. Vamos lá. O investimento nas barragens, tá? Para as barragens. De quem é a responsabilidade, no seu entendimento? Bom, depende da finalidade. Na energia elétrica, hoje em dia, o investimento é do empreendedor. Então, nós tivemos alguns empreendedores privados investindo em energia elétrica, em geração hidrelétrica. Nós tivemos empreendedores privados associados a empresas estatais e nós tivemos um número menor de empreendimentos exclusivamente de empresas estatais. Um desses empreendimentos recentes é a usina de Simplício, aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos um pouquinho a Capitólio, tá? Não, primeiro, o marco regulatório de saneamento, no seu entendimento, quais são as vantagens e as desvantagens? Eu não me considero uma pessoa que possa responder com precisão a essa pergunta, que é muito importante. O que eu ouvi a respeito disso é que esse marco regulatório permite ou incentiva o investimento de iniciativa privada no saneamento. Então, essa seria talvez a vantagem, porque o investimento em saneamento, para que a gente atinja a um patamar de uma certa um patamar razoável, seria um investimento brutal, como, aliás, eu mencionei aqui
que seria o investimento necessário em 2015. Agora, esse investimento já é bem maior. E agora vamos ao ecoturismo, à responsabilidade pela manutenção, tendo como exemplo Capitólio. E o que acontece com as barragens? De quem é a responsabilidade? De quem tem lucro? Dos governos? Quer dizer, o senhor entende que a responsabilidade é de quem? Responsabilidade sobre o ecoturismo. É uma pergunta difícil de ser respondida, né? Talvez um advogado devesse responder isso. Não, nada de advogado. Deixa eu te perguntar, então, que eu formulei mal. No seu entendimento, não é para um advogado responder, no seu entendimento, o ecoturismo, quem deveria criar as normas para que ele fosse feito com maior segurança? Isso seria os governos estaduais e principalmente os governos municipais dessas regiões, né? Porque é uma atividade de aproveitamento dos reservatórios e que tem dois tipos de perigo. No caso de Capitólio, que você organizou uma discussão e depois participou de outra, né? Aquilo ali realmente era um problema conhecido. Eu mesmo tive envolvido no desmonte de um monólito muito grande, perto da barragem de Furnas, muito semelhante àquele que caiu em Capitólio, só que era muitas vezes maior e poderia causar um acidente de consequências muito mais drásticas. Então, não era uma coisa desconhecida. E esse aproveitamento turístico, evidentemente, tem que ter as suas normas de segurança, como qualquer outra atividade tem que ter, né? Como, por exemplo, nós somos obrigados a usar o cinto de segurança nos nossos carros. Também deveria haver um estudo geológico e geotécnico daquelas encostas e uma delimitação da proximidade daquelas encostas por dois motivos. Um motivo é aquelas quedas de blocos de rocha, como foi filmado várias vezes. E o outro motivo é as cabeças d'água que acontecem, esse já sob o ponto de vista hidrológico, e naqueles diversos vídeos que foram mostrados na mídia, aparece lá em Capitólio a chegada de uma cabeça d'água. O vídeo não é muito bom, mas mostra uma pequena queda d'água, muito tênue, e o vídeo se desloca e depois volta a focalizar aquele tributário do reservatório de Furnas, aí já com uma vazão gigantesca. Então, esse é outro perigo que existe, não só, é claro, em Capitólio, mas como em qualquer rio que tenha um relevo acidentado na sua área de drenagem. O senhor disse que a responsabilidade é dos governos, deveria ser dos governos estadual e municipal. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O governo estadual e municipal não tem dinheiro. E quem ganha dinheiro ali, por exemplo, é Furnas. Quem ganha dinheiro ali? Quem que deveria treinar? Quem deveria fazer a manutenção permanente? Você não tem, o Estado não tem dinheiro para isso.
Bom, Furnas ganha dinheiro pela criação do seu reservatório. Agora, essa atividade é uma atividade que não diz respeito à geração de energia elétrica. Então, por isso é que eu falei que essa pergunta era mais bem respondida por um advogado. Tá, e agora eu vou te fazer mais uma. Ninguém pergunta nada. Aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Que é assim, na realidade, eu queria que você desse esse exemplo que você, conversando comigo, deu, não sei quantas barragens que faziam parte, que você trabalhou naquela área ali, tem mais um monte. E também de uma pedra daquelas que foi, na realidade, foi explodida. Então, por vocês. Dá esse exemplo, que ele é fantástico. Ali no reservatório de Furnas. Ok. Furnas começou a ser projetada em 1958 e foi construída até 1900 e... Meu Deus, foi há tanto tempo atrás. Deixa a data, fala. Tá. Deixa para lá. Em 60, meados da década de 60. Pronto. Em 1969, Furnas já estava funcionando, o reservatório já estava constituído, e houve uma queda de um bloco de rocha muito grande, muito maior do que aquele que caiu em Capitólio. Esse bloco de rocha estava a 350 metros apenas da barragem de Furnas. A sorte é que o reservatório de Furnas estava 9,5 metros depressionado. E ninguém assistiu o que aconteceu, mas verificaram o que causou essa queda desse bloco de rocha. Esse bloco de rocha gerou uma onda e tinham dois flutuantes grandes, duas balsas de 36 toneladas cada uma, ancoradas na barragem, ancoradas por 4 cabos de aço de meia polegada. Essa onda suspendeu essas balsas e arrebentou os 4 cabos de aço. Portanto, não deve ter sido uma coisa pequena. E aí, então, se viu que esse bloco caiu, mas haviam outros 2 blocos maiores ainda do que esse. E se eles caíssem, iria gerar uma onda que iria passar por cima da barragem de Furnas. Furnas fez um ensaio em modelo reduzido, modelo hidráulico reduzido, chegou à conclusão que a onda seria de 30 metros sobre a barragem de Furnas. E, evidentemente, a barragem de Furnas tem 127 metros de altura, é uma estrutura de enrocamento com núcleo de terra, a barragem provavelmente não ia resistir, e a barragem cria um reservatório de 23 bilhões de metros cúbicos. Então, esse reservatório poderia, se a barragem não resistisse, poderia, então, escoar para jusante e iria impactar todas as principais hidrelétricas do Brasil até a construção de Itaipu, que estava começando naquela época. De modo que teria um impacto social, econômico muito grande.
E o que foi feito foi escavar, nós escavamos aquela encosta, usando Reaper e também fazendo algum fogacho para quebrar as principais rochas mais duras, mas a rocha pôde ser escavada e empurrada para dentro do reservatório. Então, foi uma operação muito interessante e muito importante para a segurança da própria barragem e, é claro, de todo o setor elétrico brasileiro. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu vou ler rapidamente o currículo do professor Flávio Miguel, porque a gente leu no início, mas não estava transmitindo. Ele é engenheiro civil, com especialização em hidráulica e mestre pela UFRJ. Atuou em projetos, é professor da UFRJ da PUC, em várias cadeiras, atuou em projetos hidroelétricos no Brasil, na América do Sul, na África e na Europa. Foi professor visitante em várias universidades também, ao longo do mundo. Publicou 3 livros na área, é vice-presidente da Academia Nacional de Engenharia e conselheiro no Clube de Engenharia. Professor, muito obrigada pela presença, por ter generosamente passado para a gente alguma coisa do seu grande conhecimento, em função do tempo, né? Muito obrigada mesmo. Eu queria dizer para todo mundo que a Paola já me informou que o IBEC vai mandar editar em função desses problemas que a gente teve na transmissão. Então, vai editar, vai subir para o YouTube e a gente vai disponibilizar o link para os grupos, para o senhor professor e para todo mundo poder ter oportunidade de viver, de ver essa. Como que eu vou falar, hein? Essa sua experiência que o senhor passou para a gente, tá bom? Yara, deixa eu procurar voltar àquela sua pergunta, que foi ótima, de quem é a responsabilidade daquele acidente lá em Capitólio, por exemplo. Eu fiquei pensando nesse assunto, nunca tinha pensado nisso antes, mas pensei agora o seguinte: quando uma rodovia recebe uma concessão, ela, evidentemente, tem toda a legislação, a polícia rodoviária, as velocidades máximas permitidas, e isso é uma questão, não é da própria rodovia. As rodovias que recebem concessão, hoje, elas têm um sistema de atendimento, né, ambulância, etc. Mas a legislação e a responsabilidade de determinar qual é a velocidade máxima em cada ponto da rodovia é do DENIT, eu acho. Né? Então, é uma questão interessante essa que você levantou. E tem uma fronteira aí muito tênue entre o concessionário e o poder concedente, né? Digamos assim. É uma boa discussão. Paola, vamos abrir aí. O Luiz Edmundo quer falar. Vamos abrir para as pessoas fazerem as suas perguntas. Vamos lá, Luiz Edmundo. Não, eu queria, lógico, primeiro parabenizar você por ter chamado o professor Miguel. Está ouvindo agora? Não, estamos ouvindo. Não, eu queria parabenizar você por ter chamado o professor Miguel.
E, lógico, parabenizar ele pela essa magnífica aula compacta que ele deu sobre o sistema elétrico e o sistema hidráulico do Brasil. Realmente é sensacional. Mas já que está se falando de responsabilidades, eu queria perguntar uma coisa ao professor Miguel, que eu acho que é uma das poucas pessoas que pode explicar isso. Quem pode ser responsabilizado pela questão da cidade de São João Marcos ter sido totalmente demolida e depois a água do reservatório não chegou lá? Quer dizer, é um assunto que eu acho interessantíssimo e que é pouco conhecido. Ele é pouco explorado. Quando eu menciono isso, geralmente ninguém conhece esse assunto, e eu tenho certeza que o professor Miguel vai poder dar uma boa resposta, porque ele não só conhece muita coisa, como ele conhece em particular esse assunto. Então, por favor, gostaria que ele, aceitando meus cumprimentos pela belíssima exposição, que falasse um pouquinho sobre essa questão de São João Marcos, que eu acho uma lição para outras situações, né, que a gente pode vir a ter que enfrentar no futuro. É só isso, Yara. Perfeito. Yara, agora o Luiz Edmundo, meu colega de departamento lá na UFRJ, fez uma pergunta mais difícil de responder do que a sua. Mas vamos lá. Eu mostrei a barragem de Lajes como a primeira barragem do Brasil construída pela Light no Ribeirão das Lajes. Essa barragem teve que ser alteada em 1958. E esse alteamento teria alagado a cidade de São João Marcos, que, como disse o Luiz Edmundo, muito pouca gente conhece. São João Marcos era uma pérola de cidade. São João Marcos parecia a cidade de Paraty, só que no alto da serra. E uma cidade antiga, uma cidade que, cá entre nós, deveria ter sido preservada. Mas havia o projeto de derivação do Rio Paraíba do Sul, que, pelo projeto, iria usar esse reservatório de Lajes para ter uma regularização de vazão fora da calha do Rio Paraíba do Sul. Então, a barragem foi alteada em 1958, veio um decreto do Getúlio Vargas para esse alteamento, e o alteamento da barragem foi feito, mas o reservatório nunca atingiu ao nível d'água máximo normal. E nunca atingiu o nível d'água máximo normal porque ele teve que ser complementado por 5 diques. E pelo menos 2 desses 5 diques, a barragem de Cacaria e o dique 4, tinham problemas estruturais. Esses problemas só foram sanados há cerca de 20 anos atrás. Mas, mesmo assim, o que havia sido concebido de o reservatório de Ribeirão das Lajes receber águas do Rio Paraíba do Sul não foi feito, porque o Ribeirão das Lajes era a principal fonte de abastecimento d'água do Rio de Janeiro, que corresponde a uma descarga firme, constante, de 5,5 metros cúbicos por segundo. E a SEDAI, ou melhor, a antecessora da SEDAI, não tinha capacidade de tratamento dessa água. Então, o reservatório de Lajes, que é um reservatório de água bastante límpida, ela só sofre
o tratamento de adicionamento de cloro, mas não tem o tratamento da água como tem a estação do Guandu, que foi inaugurada ou foi feita basicamente no governo Carlos Lacerda e foi inaugurada, se não me engano, no governo Negrão de Lima. Então, por esse motivo, por esses dois motivos, o DIC 4 e a barragem de Cacaria não ofereciam condições de segurança que agora já tem essa condição. E, principalmente, pelo fato de não ser viável o bombeamento da água do Rio Paraíba do Sul, que era bombeado por 2 vezes nas elevatórias de Santa Cecília e Vigário, e de Vigário iria para o reservatório de Lajes. E esse último bombeamento não foi feito porque ia poluir aquela água. De modo que esses são os motivos pelos quais o reservatório nunca encheu completamente. Vamos lá, Luiz Edmundo, faz mais uma pergunta para a gente explorar a presença do professor aqui. Não, maravilha. Realmente a gente vê que as coisas são mais complexas do que geralmente as pessoas pensam, né? Mas o que eu acho interessante é porque essa explicação, que não é fácil de um leigo entender, ela é importante porque muitas vezes as pessoas entendem que isso foi um erro de engenharia. Imagina, erro de... Como é que os engenheiros daquela época altamente capacitados iam errar numa cota de reservatório na época do reservatório cheio, né? E não houve um erro de engenharia propriamente dito, houve diversas circunstâncias que levaram a essa situação de não se poder altear a barragem e chegar naquela capacidade máxima. Agora, realmente é uma história muito interessante, porque exatamente envolve toda essa questão de preservação e de cuidado que se deve ter, mas que não se deve chegar às situações como o professor Miguel estava explicando, de hoje em dia inviabilizar muitos empreendimentos hidrelétricos por um exagero na apreciação dos eventuais riscos ou perturbações, digamos assim, ambientais que possam ser afetados pela barragem. Então, agradeço muito aí a explicação e vou guardá-la bem guardada para explicar para as pessoas que muitas vezes me perguntam por que São João Marcos foi destruído e a água nunca chegou lá. Professor, já estamos aqui há 2 horas, né? Com o público há 1h30. Muito obrigado pela honra e pela sua generosidade em participar com a gente, em distribuir a informação e conhecimento que o senhor nos trouxe. Tá bom? Eu vou dizer o seguinte, o Flávio Miguel é um dos grandes expoentes que compõem o Conselho do Clube de Engenharia e um dos grandes expoentes da Engenharia Nacional. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço muito, Yara, essa oportunidade. Foi uma tarde muito agradável para mim. Eu acho que não para todos que estão assistindo, mas para mim foi muito agradável. Agradeço muito o convite. Muito obrigado. Muito obrigada. Paola, terminando aqui. Deixa eu agradecer o IBEC e a Paola, que é gerente do IBEC, que está aqui com a gente, viabilizando essa live. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo e até a próxima. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, até a próxima. Obrigada, Rubim. Obrigada, professor Eloy. Obrigada, Carmen. Oi, Guilherme Fonseca, obrigado por estar aqui. Yara, obrigada por estar aqui com a gente. Luiz Barata, Eduardo Fiore. Obrigada a todos.